E vendas é relacionamento. Você fala sobre isso, vendas é relacionamento. E quem melhor vende é quem melhor se relaciona. Escute, expresse e fale. As pessoas, elas estão adeptas a pagar por um ambiente melhor. Então, a experiência, agora, ela é uma necessidade. Se você não estiver pensando na experiência e no sucesso do seu cliente, você está acabado a falir. Quais são os principais erros que as empresas hoje cometem na experiência e o sucesso do cliente? Só pensar na venda. Isso é feio falar que errou? Investir no Customer Experience não é caro. Não é caro. Caro é não investir. Olha aí. A equipe chegou pra mim e falou assim: eu quero que você me prove que o meu cliente não quer preço. Em vendas, emoção abre e a razão fecha. Perfeito. Fala, notável! Duque na área! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DuqueCast, o seu podcast de carreira, gestão e negócios. Hoje estamos com dois convidados mega especiais para falar de um tema que eu sou completamente apaixonado. A gente vai falar hoje sobre vendas e sobre experiência do cliente. Então, você que está chegando aí com a gente, não esqueça, já faça a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube, acompanhe a gente também nos nossos canais do Instagram, o DuqueCast Podcast, o Eduardo Duque Oficial. Também siga a gente nas plataformas de streaming lá, o Deezer, o Spotify, para você acompanhar e não perder nenhuma novidade do nosso programa aqui, do nosso DuqueCast, tá bom? Eu queria saber de onde que você está falando. Então, enquanto eu estou apresentando aqui os meus convidados, vai colocando logo aí no chat de onde é que você está falando, para a gente se conhecer um pouco melhor, para a gente ter essa experiência aqui realmente maravilhosa de aprendizado. Combinado? Então deixa eu aqui já apresentar a minha primeira convidada, né? A Camila Barbalho, ela que é fundadora da Key University e também do CSX Week, o maior e mais influente evento sobre sucesso e experiência da América Latina. Ela é especialista em experiência e sucesso do cliente, o CX e o CS, como é conhecido. Tem mais de 15 anos de experiência. Ela que é bacharel em administração de empresas, líder do colegiado do Grupo de Mulheres do Brasil, Núcleo Recife, e vice-presidente também do Conselho da CESPRO, Pernambuco, Paraíba. Camila Barbalho, seja muito bem-vinda. Nossa, muita coisa, né, gente? Não sei como é que aconteceu. Muito obrigada pelo convite, Duque. Espero poder ajudar e contribuir com as pessoas que estão assistindo. Muito obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Vai ser um papo muito bacana aqui. E ao lado dela aqui, meu querido amigo, irmão, Rodrigo Bois, né? Ele que é especialista em inteligência comercial, palestrante, treinador, sócio da Armorial Gestão e podcaster também da revista Menche. Bem-vindo, meu amigo, que honra. Grande Duque, obrigado, cara. Estamos aqui para somar. Camila também. Tamo junto. E a todos que nos assistem agora. É isso aí. Maravilha. Então, gente, vamos lá começar esse bate-papo. A gente está falando hoje sobre vendas, experiência do cliente. É um tema muito relevante. A gente passou aí um período de pandemia, um período complicado, onde muitas empresas tiveram que cortar alguns custos, né? Enfim, foi uma dificuldade para todo o mercado. E falar de experiência do cliente, às vezes a gente pensa de custos, ao mesmo tempo a venda não está acontecendo, então é essa polêmica toda. Fazendo essa introdução, a gente tem que entender que a gente tem que vender mais, a gente tem que criar momentos importantes para os nossos clientes, né, nossos consumidores, para que a venda não aconteça só naquele momento. Mas antes da gente começar a falar mais detalhadamente sobre esse assunto, eu queria saber, Camila, da onde que Camila veio, a origem da Camila, por que ela se apaixonou por esse tema, experiência do cliente. Então conte um pouquinho aí da tua trajetória profissional, Camila. Bacana. Eu trabalhei a minha vida toda na área de relacionamento com o cliente. Inclusive, eu vim morar aqui no Recife, por com o melhor polo aéreo. Então, eu tinha que estar viajando em todo o Nordeste. Então, eu vim para Recife, mas eu sou de Brasília. E o que aconteceu? Eu trabalhei com mais de 12 mil clientes ao longo desses anos. Quando eu saí da empresa, falou assim, Camila, a gente vai tirar a operação no Nordeste, você vai ter que ir para São Paulo. Eu falei, poxa, eu não quero ir para São Paulo, eu quero me manter aqui no Recife. E falei, por que não pegar essa minha expertise e poder ajudar outras empresas? Então, a gente inicialmente começou com uma consultoria. Mas o que acontece? As pessoas não entendiam o que era a metodologia Customer Experience, né? Que é a experiência do cliente. Achava que era RI ali na ponta, não entendia a metodologia por trás. Então, muita gente falou assim, poxa, Camila, a gente precisa ter cursos onde explica para as pessoas como é que fazem isso. Então, da consultoria, foi para o curso, e do curso a gente falou, a gente precisa
fomentar para mais pessoas esse tema. Mais pessoas precisam entender e saber. Foi quando lançou o CX Week, que a gente não tinha nem pretensão nenhuma. No primeiro ano deu mais de 10 mil inscritos. A gente trouxe grandes players do mercado, né, executivos de grandes empresas, para contar como é que era a experiência. E foi daí que eu fui me apaixonando e fazendo acontecer. E não saio mais dessa vida de jeito nenhum. Que bacana, que bacana. E o CSX é um evento incrível, que a gente vai falar um pouquinho mais dele aqui, né? E, pô, que bacana. Pessoal, vocês perceberam, né? Mais de 12 mil clientes essa mulher atendia. Que autoridade, hein? Que autoridade. Então, a gente tem muito aqui para aprender com a Camila hoje. E você, Boyce, como é que o mundo das vendas entrou na tua vida? Cara, acho que desde que eu nasci, né? Eu até brinco dizendo que eu nasci para ensinar as pessoas a venderem. Né? E vendas é relacionamento. Você fala sobre isso. Vendas é relacionamento. Né? Quem melhor vende é quem melhor se relaciona. E toda a minha trajetória profissional, eu comecei a trabalhar com 17 anos, quando eu comecei minha primeira graduação, né, de comunicação social, e precisava estagiar para pagar o curso. Toda essa minha trajetória profissional sempre foi na área de vendas, sempre foi na área comercial. Eu não conheço outra área, marketing, né, que está aí entrelaçado. Eu também fiz um MBA gestão de marketing e vendas, mas toda ela foi sempre pautada comercial. Então, trabalhei em multinacionais, trabalhei em empresas nacionais, empresas locais, regionais, sempre como líder comercial, gerente, gestor, vendedor. E aí, desde 2015, que eu decidi empreender na educação corporativa. Então, eu montei minha empresa Tática de Sucesso, que é uma empresa focada em mentoria, treinamentos e palestras, especificamente para vendas e varejo. Então, eu ensino empresários a poder entender de vendas e cobrar do seu time, e também treino times de vendas a performar melhor. E a experiência com o cliente é uma ferramenta excepcional e obrigatória para que toda empresa possa performar melhor o relacionamento com seus clientes. Vendas é relacionamento. Essa é a tua frase. É difícil fazer relacionamento hoje no varejo, como você trouxe, que é a tua especialidade. Os funcionários estão preparados para ter esse relacionamento ou você enxerga ainda? É muito fácil fazer relacionamento, mas as pessoas não são treinadas para tal. Então, o que é difícil hoje no varejo como um todo é que as pessoas, os vendedores, o time, está muito mais preocupado em atingir a meta e ganhar sua comissão do que entender o cliente para poder atender essa necessidade. A gente passou pela pandemia, que falou, já faz 3 anos, né? Eu já estou esquecendo para a gente poder focar na frente. Mas durante a pandemia, a maior dificuldade nossa qual foi? Se relacionar com outras pessoas. Sim. Precisava, necessitava, sentia falta disso. É inerente ao ser humano, né? Somos seres de relacionamento, a gente precisa se relacionar com outros, né? Então a gente ficava ali no digital, né, falando com um com o outro, pedia uma farmácia delivery, descia para conversar com o entregador, né? Porque não estava conversando com ninguém, né? Para poder ter alguém para conversar. Né? Mas entenda, quando a gente leva para o âmbito corporativo, os times comerciais, os empreendedores que começam a entender que eu preciso escutar as pessoas, ter uma comunicação empática, e vamos falar muito sobre isso, né? Eu consigo performar melhor. Então não é algo que tem que ser feito seguindo ipsiliter, um script, tem que fazer assim, né? Não, você vai se relacionar com pessoas que você gosta, que você está ajudando ela a resolver um problema. Perfeito. Camila... Isso que ele falou também, que a pessoa abre um parênteses aqui, isso que ele falou também é muito bacana, porque as empresas que conseguiram se segurar na pandemia eram aquelas que tinham um relacionamento com o seu cliente. As pessoas, Camila, como é que eu faço para segurar? Eu falei, você não criou um relacionamento e agora você quer criar, é mais difícil. Então, realmente, o relacionamento... Que aí era realmente intencional, né? Existia aquela força, um relacionamento forçado para converter em vendas. Exato. E a experiência do cliente não necessariamente é assim tão direto. Não, a experiência é você manter contato, é você estar em contato com o seu cliente, porque normalmente as empresas cometem um grande erro, eu só entro em contato com o meu cliente quando eu quero vender mais, ou eu quero fazer propaganda. Então, relacionamento é muito além disso. Então, entregar propagandas de assunto que pode melhorar o cotidiano dele, mandar um brinde de feliz aniversário. Então, existem coisas simples que você pode fazer, que você mantém um relacionamento e não só fala com ele na hora de vender, ou na hora de renovar o contrato, ou na hora de oferecer um novo produto. Perfeito. E na área do desenvolvimento, teve uma onda durante um período que era a questão do propósito. Não, porque o funcionário tem que ter aquele propósito. E nós que somos treinadores, a gente sempre foi muito crítico nessa questão de como é que eu trago isso para o palpável, para os indicadores, para os números, para as metas. E o Rodrigo falou uma coisa sobre essa questão. Às vezes o vendedor está ali focado na venda e esquece de construir o relacionamento. E aí, Camila, eu queria fazer essa pergunta para você. Como construir a experiência do cliente voltado para este resultado? Porque, vamos lá, tem uma experiência do cliente, é legal você botar uma corzinha diferente no ambiente. Por exemplo, tem muita doceria abrindo agora, toda rosa,
né? Tá virando uma febre essas docerias rosas, né? Sempre mais do mesmo, né? Sempre mais do mesmo. E é um cheirinho diferente que se ambienta. Por exemplo, ontem eu fui numa loja de pet. Você entra na loja, já tem um cheirinho específico, que não é um cheiro ruim, mas é um cheiro específico para o mercado pet. Então, isso tudo é a experiência do cliente. Mas como transformar essa experiência em dados, em números, que também é o cerne ali do negócio. Então, o mais importante, né? É o ROI, é quanto eu recebo ao fazer isso dentro da minha empresa. O mais bacana de tudo, porque o vendedor, ele tá muito focado em colocar o cliente para dentro. Eu digo que é um balde furado. O comercial tá colocando o cliente e tá saindo pelo furo de água aqui atrás, porque você não tá conseguindo reter o cliente que você tá conseguindo. Então, mas é muito simples quando você pensa em experiência. Vou dar um exemplo masculino. Antigamente, quando vocês iam cortar o cabelo, vocês pagavam quanto? Sei lá, 10, 15 reais, 20 exato. no máximo. Hoje, vocês pagam 80, 50. O que mudou? É a experiência quando você está no local. Então, a toalhinha quente. O que mudou? A toalhinha quente. Pois é, a toalhinha quente. E eu tenho um exemplo sobre isso. Até te cortando um pouquinho, Camila. Eu cortava num lugar que era isso, 10, 15 reais. Era o cabelo e a barba. 10, 15 reais. E eu lembro quando eu comecei a me posicionar, né, como empresa, a minha esposa chegou para mim e falou assim, olha, você não pode continuar cortando no mesmo lugar, por quê? 15 dias você corta de um jeito no mesmo lugar, 15 dias depois ele já tá cortando de outro. Assim, não ficava uma coisa muito alinhada, né? E esse cara, esse barbeiro, inclusive era um das antigas, ele falava assim, agora tem uma modinha aí de toalhinha, que não sei o que, é uma besteira, né? E ele criticava essa inovação. E aí eu procurei uma outra barbearia, que inclusive, sim, o La Rosa Barbearia aí, são parceiros demais da gente. Merchan gratuito, né? Merchan gratuito. Os caras são top. Eu acho que você vai ganhar um corte, eu acho. Vai ganhar um corte. Ganhei um corte. Olha aí, La Rosa. E aí, é justamente essa experiência. Você chega, um atendimento desde a chegada. Cada funcionário ali tem um atendimento específico para cada cliente. Eles adaptam a linguagem dele para cada cliente. A musiquinha ambiente, o tratamento. Ó, eu tô passando um negócio. Homem, passar cremezinho Quando o Rodrigo fazia isso, né? Era difícil. Estão dispostos a pagar mais caro. Tá disposto. Ontem, rapidinho, eu fui ontem, né? Lá, por isso que eu tô falando. Ontem tinha lá o cara que fez o corte de cabelo, a barba e ainda fez a unha. Olha aí. Olha que experiência, né? Mas vai lá, Camila, desculpa te interromper. Não, tranquilo. Não, e essa experiência, ela vai muito antes do cabelo agora. Por exemplo, avião, primeira classe, vai todo mundo pro mesmo lugar, todo mundo pega o mesmo horário. E por que você paga mais caro para ir para a primeira classe? Pela comodidade. Embora você tá fazendo a mesma coisa que a classe econômica. Então, as pessoas, elas estão adeptas a pagar por um ambiente melhor. Se todo mundo faz mais do mesmo hoje em dia, como é que eu vou diferenciar o meu negócio do outro? Então, a experiência, ela é uma necessidade. Se você não estiver pensando na experiência e no sucesso do seu cliente, você tá acabado a falir. Porque as empresas, a gente vê isso muito aqui no Brasil, não tínhamos referência de grandes empresas focadas na experiência, mas a gente já tem que a Nubank, o iFood, né? Antes a gente já tinha a Disney, tinha a Amazon, mas aqui no Brasil a gente já está criando esse histórico. E é muito bacana isso que você falou, Lucas, sobre o cabelo, é muito bacana, porque é o seguinte, existe a experiência e existe o sucesso do cliente. E as pessoas falam assim, Camila, eu posso ter experiência sem sucesso ou sucesso sem experiência? Pode. Por exemplo, você acabou de falar, eu fui lá, tratamento VIP, creminho, tive uma experiência bacana, mas na hora que cortou seu cabelo, você não gostou. Sim. Então, você teve uma boa experiência, mas você não teve sucesso. E ao contrário, pode acontecer. Você pode ir lá naquele barrinho lá do salão do bairro, o seu cabelo ficar maravilhoso, mas na hora de lavar, te molha inteiro, a experiência é péssima. Aquele cortezinho ali. Mas você teve sucesso porque você perfeito, gostou. Então, perfeito. Existe essa... E tem como a gente se policiar quanto a isso? Vamos lá. Viveu uma boa experiência, o sucesso foi ruim. Depois, outro caso, o sucesso foi bom, a experiência foi ruim. Como que as empresas conseguem monitorar bem isso? É feio falar que errou? Não, é muito mais bonito você falar que errou, porque quando você é genuíno com o seu cliente, por mais que ele fique chateado com você naquele momento, ele vai te respeitar. Ele vai falar, ele foi sincero comigo, ele assumiu o erro e agora ele vai fazer diferente. Então, eu falo assim, assumir o erro é ruim? Não, eu acho que é honesto e... a longo prazo, é muito mais... Você consegue criar um relacionamento muito mais durável e palpável do que você não se isentar do erro, né? Fingir que não foi com você. Perfeito. E nas vendas? Nas vendas tem uma frase que eu gosto muito, que é fazer o básico bem feito. E a gente fala da experiência do cliente como uma ferramenta, né? Até da gestão do negócio, e é básico. Não é algo inovador. Barbearia, seguindo esse exemplo, existe, eu acho que desde o nosso... antepassado, que a gente consiga lembrar, mais longínquo.
Barbearia existe há muito tempo, barbearia. Sim. Né? Desde a época do Faroeste já existia barbearia. Para mim, nos filmes apresenta essa ideia. E aí demorou tanto para poder inovar, e ainda existem hoje barbeiros que não querem inovar. Eu tenho alguns barbeiros que eu frequento, eu não sou fiel a um barbeiro só. Eu tenho o meu barbeiro raiz, que é dentro do mercado da Encruzilhada. Eu moro ali na Zona Norte, Recife, perto do mercado. Eu gosto muito dessa parte boêmia. Então é um cara que corta meu cabelo desde 15 anos de idade, né? Faz minha barba também, mas tem sucesso, mas não tem experiência. Né? Eu sei que lá eu vou sair do jeito que eu quero. Mas tem um valor afetivo, rápido. né? Que acho que também é um Também tem isso, diferencial. também tem isso. Inclusive, ele readecou o preço recentemente por até um questionamento meu. Disse, cara, tu tá com esse preço há quase 4 anos já, pô. Vamos aumentar aí, né? Aí hoje passou para ser R$25 o corte. Bacana. Não é corte de cabelo, só um corte, né? Não, mas é estratégia de posicionamento dele também, né? A gente também tem que entender que... Então, claro, o público que ele atende e tal, enfim, Sim. né? Mas hoje eu também frequento outras barbearias, as gourmetizadas, vamos chamar assim, né? Ou as de melhor experiência. Mas quem tá falando gourmetizada parece estar diminuindo, diminuindo. Não é isso não, pessoal. As barbearias que geram também experiência para uma questão de relacionamento com prospect, para network. Então eu frequento, eu corto o cabelo, faço barba. Barba eu faço a cada 10 dias. Né? Cabelo eu corto 2 vezes no mês. Então eu tento ir para barbearias que eu vou experienciar algo diferente, mas para me relacionar com outras pessoas, que eu vou buscar network ali dentro daquele ambiente, que é um ambiente que a gente consegue ficar mais à vontade, um ambiente masculino, a gente consegue falar, brincar, tirar uma onda e conhecer outras pessoas. Né? Eu sou muito focado em network. Toda hora eu tô pensando em vender, né? Toda hora. Sim, sim. Então, para concluir o raciocínio, essa história de fazer o básico bem feito e buscar inovação, porque são simples coisas, né? Pô, foi que a barbearia novas mudaram. A forma de fazer um agendamento, né? É um trato com o cliente, é um produto que usa mais, é uma toalha. E é caro para quente. fazer isso, Rodrigo? Não é caro. Não pegando só exemplo, não pegando exemplo só de barbearia, mas vamos lá, eu tenho um pequeno negócio, eu tenho uma empresa, uma loja no shopping, enfim. Fidelizar cliente, fazer o pós-compra, né? O pós-venda, como chama, o pós-compra. Investir no Customer Experience não é caro. Não é caro. Caro é não investir. Olha aí. Você acaba perdendo. Vou dar um exemplo do mercado imobiliário. Atuo muito forte no mercado imobiliário. Forte lá. E aí muitas imobiliárias, ela tem lá o time de corretores de imóveis, que são vendedores, né? Eles têm a função de intermediar a realização de um sonho de alguém. Então alguém quer comprar um imóvel para investimento ou para moradia, e aquele corretor, profissional capacitado, né, tem a função de poder materializar isso. Ele passa às vezes 2, 3, 4 meses namorando com o cliente. Mostra um imóvel, mostra outro, negocia, faz um fluxo de pagamento, manda para a construtora, não é aprovado, refaz, fica naquele trâmite até que valida o contrato, assina, ele aceita, ele compra aquele imóvel. Depois de 2, 3, 4 meses de relacionamento com aquele prospect que vira cliente, eu esqueço o cliente. Como foi a experiência de compra, tudo isso? Mandar o aniversário do cliente, um cartão, um cardzinho seu escrito à mão, né? Entregar um brinde, um gift, um presente. E para isso hoje existem algumas plataformas, né? Dentro de cada nicho, às vezes tem um mais específico, mas existem alguns que são mais gerais, que é o CRM, né? Que é esse acompanhamento, né, de indicadores, de registros de clientes, que lembra você sobre isso, né? Uma régua de relacionamento que você pode criar ao longo do ano, né? Se uma construção vai há 3 anos aí, você pode criar uma régua de relacionamento ao longo dos 3 anos. E mostrar a evolução da construção, em que petar, de falar no aniversariante, do aniversário do cliente, da esposa do cliente, do filho do cliente, do pet do cliente. Isso pode ser uma grande empresa, como algumas que a Camila até citou aqui, mas isso também pode ser até a minha lanchonete de bairro, que tem lá o WhatsApp Business. Eu tenho uma atividade que eu faço em treinamentos, e tentar resumir basicamente aqui, que é a quitanda do seu Zé. Eu lanço hipoteticamente a ideia de que seu Zé tem uma quitandaria de mais de 25 anos e que na frente dele vai se instalar um novo grande varejo, novo supermercado, né? Um atacarejo, um atacadão, um grupo, o Matheus está vindo agora aí, um grande supermercado vai abrir na frente de seu Zé. E ele está preocupado com isso, é que a gente pode sugerir a seu Zé para ele poder melhorar as vendas deles. E aí não é uma equipe, sei lá, 30, 50, 100, né, participantes de um treinamento, surgem várias ideias interessantes. Muitas delas é a questão de um cartão de fidelização, ele pode abrir um canal no YouTube para poder dar dicas de fazer frutas, verduras, né, de fazer vitaminas, ele pode fazer delivery, ele pode fazer entrega, ele pode ter pelo WhatsApp. Nenhuma ideia, nenhuma sugestão é
ele precisa diminuir o preço. Ele precisa diminuir, não. É sempre ideias bacanas e muito focadas no relacionamento com o cliente. E aí eu concluo o raciocínio da atividade dizendo, essas ideias, todas elas, podem ser aplicadas no seu negócio. Aproveitando essa deixa do Rodrigo, ele falou sobre preço. Em nenhuma questão, e eu já fiz esse exercício, Rodrigo, em um treinamento de vendas, a equipe chegou para mim e falou assim, eu quero que você me prove que o meu cliente não quer preço. Eu quero que você me prove. Cara, aquilo ali foi um desafio pra gente. Porque, de fato, os clientes querem preço. Mas se você aumentar o valor percebido, né? E aí eu fiz a atividade todinha, chegou lá no final, eu fiz uma atividade e nenhum deles falou sobre preço. Olha aí. Nenhum deles. E aí lá de trás alguém gritou, ei, pô, ele acabou de provar, não sei o que, né? Sabe? Então, assim, é bom quando isso acontece, né? É legal, né? Para falar de preço, né? Até quem nos vê e nos escuta também, entenda, a gente nunca compra o que é mais barato. Não. Uhum. Nunca. A gente às vezes vai discutir preço ou pedir desconto, primeiro por uma cultura nossa. Sim. Mas quando você enxerga valor naquilo que está adquirindo, você não pede desconto. Ninguém vai comprar uma Porsche, né? Eu falo Porsche porque aqui tem loja de Porsche aqui em Recife, né? A gente vai lá, chega lá, e quanto é que tá a Porsche? O cara vai dizer, tá 1,5 milhão. Faz por 1,3 milhão. Não é assim que funciona, entendeu? Não é nessa barganha. É o valor. É o valor. E como é que, Camila, essa experiência do cliente pode aumentar essa percepção de valor para o nosso cliente? Então, eu sempre falo o seguinte, qual é o bem mais precioso do ser humano hoje? Tempo. Eu, Camila, pago mais caro para as empresas que otimizam meu tempo. Isso. Eu não quero perder tempo. Então, assim, no Customer Experience existem 3 pilares, que é esforço, né? Quanto de esforço você faz para comprar, adquirir aquele produto, ou até mesmo ter um pós-venda. O sucesso, o esforço e emoção. E emoção. Por exemplo, quais são as emoções que o seu cliente está comprando o seu produto ou serviço? Será que quando eu compro ele está feliz? Ou ele está frustrado? Ou melhor, quando eu compro eu estou feliz, mas quando eu vou para o pós-venda eu fico frustrado porque eu não sou bem atendida. Então, entender quais são os pontos de contato que o seu cliente tem, entender quais são as emoções que ele está sentindo ao meio do caminho, você consegue mudar essa experiência. Então, entender as emoções é muito importante. Esforço. Outra parte, eu pago caro para poupar meu tempo. Então, quanto esforço eu estou tendo para adquirir um produto ou serviço? Então, quanto mais as empresas diminuírem o meu tempo para poder adquirir aquele produto ou serviço, eu estou comprando nele. Tipo, iFood. Porque iFood essa sensação. Porque, poxa, eu vou lá, faço a compra, eu não preciso pegar carro, não preciso de estacionamento, não preciso pegar sacola. Eu vou lá no iFood, faço a compra, chego na minha casa. Então, muito bacana. Então, o esforço, quando você consegue diminuir esforço, quando você consegue me deixar com emoções felizes, né? Não, emoção feliz, radiante, você já consegue, a pessoa já fica sensitiva ao preço. Poxa, eu não tô nem aí pro preço, porque, poxa, eu tô sendo rápido no atendimento, eu tô tendo uma boa emoção. E esses pilares, ele tá muito consistente de que, tipo, o preço não é a melhor forma, não é o que faz você comprar de um cliente ou não. Não é a decisão, né? Eu sempre brinco assim, quando a gente vai no shopping. E o sucesso, né? O sucesso é entregar o arroz com feijão. É o básico, fazer o básico bem feito. Mas parece, isso aí parece básico, mas não é. As pessoas não conseguem entregar arroz com feijão. É impressionante. Eu comprei feijão e eu quero receber feijão, aí vem arroz em vez de feijão. Se as pessoas fizessem o básico, já tava meio caminho andado. Às vezes a gente vai no shopping, aí a gente vê ali um blazer que a gente gosta, uma bolsa, um vestido. A gente olha assim, poxa, meu cartão ainda não virou, aquele dinheiro ainda não caiu, mas eu me senti tão bem com aquela roupa. Então, assim, baseado na emoção, no que você vai ter no pós-venda ali, você às vezes compra, às vezes você faz um esforço porque você percebeu ali o valor, né, da entrega daquele negócio. Então, assim, muitas das nossas decisões, ela é baseada nas emoções. Eu sou total emoção. Emoção. O vendedor de habitação tem ali. Nós somos, né? O ser humano, ele é movido a isso. Pela emoção, né? Diga, é irracional. A mãe que não sabe nadar, o filho cai no lago, ela faz o quê? Isso, ela pula no lago para salvar, mas você não sabe nadar. Mas é emoção, né? Claro, vida, filho, tudo mais, mas assim, chega o raciocínio que a gente compra mulheres que têm historicamente, né, um consumo maior no varejo do que os homens. Mulheres adoram sapatos, né? Minha esposa tem 37 pares de sapato. Né? E aí ela sempre age pela emoção. Mas hoje ela usa a razão para justificar a emoção. Ela compra o sapato, e aí quando ela chega em casa, eu percebo o sapato, amor, comprasse mais um sapato, né? Mas esse eu tava paquerando já faz um tempo. E baixou o preço, estava em promoção. Mas eu consegui parcelar, entendeu? Ela justifica. É isso que acontece quando muitas vezes o nosso cliente ele não consegue enxergar esse valor. É isso aí. Ele vai para o racional. Ele vai comparar. Em vendas, a emoção abre e a razão fecha. Perfeito.
Era isso E que eu aí eu queria. tenho que estar, né, pronto, eu tenho que estar ali sempre linkado nisso, que eu vou mostrar emoção para o cliente, mas eu também tenho que ser racional com ele, né? Na comunicação empática, me colocar no lugar dele, eu tentar aceitar a visão dele, né? Porque empatia é algo impossível de se praticar, na verdade, né? Eu não consigo me colocar no lugar do outro para sentir a dor do outro. Mas eu consigo respeitar a opinião do outro, entender a visão do outro, e aí eu tô ali para ajudar o cliente. O foco é o cliente resolver o problema dele. Não é eu bater minha meta e ganhar minha comissão. Isso. O foco é no Então, cliente, no cliente. não é no meu bolso, na comissão que eu E quero é mais ganhar. do que no cliente, é o foco do cliente. O foco do cliente. Né? Eu tenho que ter o foco dele. Qual é a expectativa que ele tá Que ele ali? tá ali causando para aquilo ali, para adquirir aquilo ali. Então, se eu consigo entender, eu consigo gerar uma boa experiência e fazer ele concluir sendo racional com ele, para demonstrar, inclusive, que o que ele está adquirindo vale a pena ele pagar. Uhum. Eu queria fazer uma pergunta para Camila desde que eu conheci ela nas redes sociais. E a deixa foi agora. O Rodrigo falou sobre comunicação empática. A Camila, ela tem um histórico que ela é conhecida como uma rainha do networking, né? É verdade isso? Né? As pessoas dizem isso, mas eu nem acho. Então, assim, ela é uma pessoa que ela realmente tem uma rede de contato, um relacionamento muito bacana. Como é que dentro dessa experiência de vendas, de cliente, de sucesso, como é que essa nossa comunicação empática, ela pode gerar esse network, esse relacionamento que facilite as minhas vendas, os meus negócios? Quais são, talvez, alguns segredos que você talvez adote, que você enxergue, que você já viu que funciona? Como é que a gente constrói essa comunicação estratégica, assertiva, emocional, que gere vínculos realmente saudáveis com os clientes? Oh, bacana. Eu não me acho essa pessoa do network, não, viu? As pessoas falaram isso pra mim. Modesto. Mas o que acontece? Eu não vejo a pessoa com algo que eu precise dela. Mas eu penso assim, o que eu posso fazer para ajudar você? Pô, será que tem alguma coisa que eu tenho, ou algum fornecedor que eu tenho, que eu consigo ajudar você? Então, eu nunca vou fazer network pensando no que você pode me dar, mas o que eu posso dar para você. Então, mudar essa visão faz com que as pessoas se relacionem verdadeiramente, porque muita gente faz network porque eu quero algo de você. Pô, tem algo que você tem que eu quero, então vamos me relacionar com você. Então, por exemplo, a gente vai para eventos, as pessoas falam, pô, eu vou falar com fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Eu vou para um evento e eu falo com todo mundo. Tipo, se der para falar com a pessoa que eu quero falar, ótimo, mas se não der também, não vou. E outra coisa que eu faço eu nunca vou na intenção de fechar negócio, eu nunca vou na intenção de vendas, mas sempre acaba gerando, porque é tão fluido. Você começa a conversar ali, quando você vê, você já falou, já vendeu, o negócio já saiu. E eu acho que não ter essa intenção também cria esse network, cria esse vínculo. Então, eu acredito que as pessoas dizem isso de mim por conta disso, porque eu realmente não procuro as pessoas porque eu quero algo, mas, poxa, como é que eu posso ajudar elas? Agregar elas. Eu já acho que a sua não intenção é uma intenção. Então Isso. pronto. Eu falo que network tem que ser intencional. Você tem que fazer network de forma intencional. Então, qual a sua intenção? Não é só captar, sugar. E network é muito mais você dar. Relacionar. Reciprocidade, né? Então, eu tenho que dar lá. No evento corporativo, a gente participa de muitos eventos corporativos, né? Eu sempre tenho metas para poder bater. Eu tenho que conhecer 5 novas pessoas. Mas é conhecer 5 novas pessoas. Eu quero me relacionar com 5 novas pessoas. Porque o natural nosso é chegar num ambiente corporativo, num evento qualquer, você procurar quem você conhece. Uhum. E tá do lado de Zona de conforto. Zona de conforto, total. Então eu tento entrar num ambiente e me provocar. Né? Quem eu não conheço aqui, como é que eu consigo chegar na pessoa para poder conhecer? Os dois, essa pergunta. É fácil? Ou vocês sentem um friozinho na barriga, dá uma tremedeira? De conhecer essas 5 pessoas novas, como é que é pra Se vocês? a sua isso? intenção, né, é apenas conhecer a pessoa, saber o negócio dela, o que ela faz e de que forma você pode contribuir, ajudar, é fácil. Porque eu não tô ali para vender nada para ela. Eu tô ali Não pra bate me relacionar. timidez, Rodrigo? Bate, claro, bate. Mas saiba que... De ficar no vácuo? De ficar no vácuo? Não, eu nunca fiquei, né? Sempre puxo conversa, né? Na verdade, se você dá a mão a pessoa não dá, você dá chapéu. Não vai, né? É apenas essa mentalidade. Mas, brincadeiras à parte, eu sempre busco entender a pessoa e se eu tenho timidez, a pessoa também tem timidez. Então é natural você chegar próximo da pessoa e fazer uma pergunta. Muitos eventos têm o nome da pessoa no crachá. Você simplesmente perguntar o nome da pessoa, né? Como é seu Quais são nome? as primeiras Faz o quê? perguntas que você faz? Não tendo crachá, aí dependendo, não tendo crachá, perguntar o nome da pessoa. Né? E aí eu pergunto o nome da pessoa, a pessoa fala qual é o nome. E eu pergunto, trabalha com o quê? Né? E aí, nesse trabalha com o quê, aí eu entro na questão do propósito da empresa, da missão, né? E qual é a grande dor que se resolve? Minha pergunta é, qual é a grande dor que a sua empresa resolve? E aí, falar de si é bom, é gostoso. Então a pessoa fala, minha empresa faz isso, acontece, não sei o quê, e eu começo a... E aí vem a questão de técnicas, do rapport.
Então, quando ela Que é tá essa falando, conexão. total. Então, microexpressões faciais, a postura corporal, né? A A PNL, forma de falar, né? Tem tudinho. tudo. Então, assim, a pessoa tá ali e é coisa que eu faço programada, né? Técnica. Então, vou conhecer uma pessoa. Conheci, seu João, tudo bem? Bacana. Você trabalha com você, que é seu João? Tem um mercadinho. Que bacana. Eu levanto a Show. sobrancelha, mercadinho. Nossa, eu não tenho essa intenção toda dele, não. Eu realmente Onde é o vai. mercadinho? Como é que a Camila faz? Mas só pra concluir, não é uma coisa fake, não é uma coisa Sim, programada, mas que também ela tem time. É os primeiros 2 minutos ali para poder criar a conexão. Isso. E aí, olhando no olho da pessoa, chamando a pessoa pelo nome dela, coisa simples. E aí, quando ela fala dela, eu tento fazer alguma conexão. Aonde é o seu mercadinho? O meu mercadinho é, sei lá, num bairro que eu não conheço. Porra, sou louco pra conhecer esse bairro, eu não conheço esse bairro. Então, eu faço alguma conexão com ele, emocional, Uhum. e aí depois eu desligo, né? Você não vai ficar Sim. ali no rapó, repetindo os gestos. Faz uma reportagem, né? Como é que mas tu não. faz, Camila? Então, eu não tenho essa técnica. Na verdade, eu tenho problemas em vender. Tipo, as pessoas falam que eu sou uma ótima vendedora, mas eu não me considero. Eu tenho um bloqueio. Acho que quando, nos meus primeiros empregos, eu era vendedora e colocava aquelas metas ultrapassadas. Então, E a pressão. aquela pressão. Então, eu confesso que eu tenho um bloqueio de vendas. Mas como eu faço? Eu não tenho técnica, eu vou num ambiente e acabo você conhece alguém que me apresenta, que conhece alguém que me apresenta e acaba criando uma conexão. E o que eu faço? Porque eu descobri uma técnica muito bacana. Mais do que um cartãozinho para ele lembrar de você, é você falar algo impactante que faz com que ele lembre você independente do cartão. Show. Então, eu sempre tô pensando, o que eu posso fazer para impactar essa pessoa? Eu ouço ela de forma genuína, né? Porque as pessoas às vezes não estão ouvindo você, tá só ali fazendo o protocolo. Eu tento entender aquela pessoa e dar uma sacada para ela de forma mais genial. Poxa, eu preciso bater um papo com essa menina, eu preciso conversar com ela depois, mas eu não tenho técnicas, você precisa ensinar. Eu posso ensinar, mas já é uma Isso técnica. é uma técnica. Né? Escutar genuinamente uma pessoa, né? É uma E técnica. elogio sincero. Elogio sincero, outra técnica, Isso é né? técnica. Você tá falando todo o livro Del Carnegie, né? Mas- Exatamente. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Mas é de forma natural. Mas é isso que eu quero tentar transmitir. Talvez não tenha sido convincente na fala, né? Que a técnica, na verdade, não é fake. A técnica é você saber o que precisa ser feito. Eu preciso falar o nome da pessoa, repetir o nome, memorizar o nome dela. Não existe no mundo pessoa que não consiga memorizar o nome de pessoas. Não existe. Isso é um bloqueio que a gente criou. Não consigo memorizar. Eu sou bom com fisionomia, mas não sou bom com nomes. Mentira. Você é bom com nomes e você consegue memorizar se você estiver atento para fazer isso. Eu sou prova viva disso. Eu já fiz alguns treinamentos na parte de oratória e eu era um desses que tinha dificuldade em gravar o nome dos alunos. Você imagina, uma turma tem 30, outra tem 50 e Tá mudando, e né, dificuldade, né? E era uma turma atrás da outra, né? Então quase todo mês a gente tinha uma turma. E aí eu tinha uma parceira que ela falava isso, tu tem maior dificuldade de gravar o nome da turma. Cara, aquilo ali soou como um desafio pra mim. E aí, eu gosto de desafio, já percebi. quando começou o treinamento, eu tenho uma dinâmica que eu vou perguntar qual a expectativa, né? Se apresenta, fala, e eu fui criando associação. Rodrigo, pô, nome do meu primo, não sei o que, né? Camila. E aí eu vou criando associações. Memória mnemônica. É uma técnica Isso. de memorização. E pode ser por comparação, uma pessoa famosa, alguma coisa nesse sentido. E aí eu terminei. Quando acho que foi antes da hora do almoço, eu fiz outra atividade, Rodrigo, Camila, todo mundo. E quando eu fui falando o nome de todo mundo, a galera foi se empolgando e tal, no final todo mundo me aplaudiu. Então, assim, foi intencional gravar aquilo ali. Então, assim, eu sou prova viva de que a gente, se quiser realmente, a gente consegue Eu também, gravar. como professor, né, também de MBA, de treinamentos, eu memorizo o nome de todos de uma turma. Vou ser sincero com vocês, né? Vamos falar a verdade, né? Eu memorizo temporariamente. Sim. Quando para de conviver, eu esqueço, né? Paro de lembrar, né? Gente, eu não sou assim, não. A pessoa me vê Mas e a fala, pessoa... Camila, gente, eu conheço da onde? Mas tem um técnico pra isso também, pra poder lembrar uma pessoa. Olha Só aí. pra- Diga logo, só diga pra lembrar logo. o nome dela. Só perguntar. Não, é muito chato isso às vezes, né? Mas eu vou falar. Vai. Vou falar, calma, deixa eu fazer o raciocínio primeiro. Então, assim, eu memorizo o nome da turma naquele momento e saio questionando, falando com todo mundo. Passou aquele período, concluiu aquele curso, é natural que eu vá esquecer. Mas se alguém me encontra na rua, eu tento fazer a associação de onde é que ela me conhece. Então, quando me chamam de professor, não é professor, digo, é do MBA. Sim. Né? Tem 3 instituições aqui em Recife que eu dou curso de MBA, aula de MBA, então é do MBA, né? Geralmente é professor. Quando vem boss, é do mercado. Boss, pô, é alguém no mercado, então pode ser cliente, pode ser
fornecedor, pode ser parceiro, pode ser alguém no mercado, é mais fácil conhecer, o mercado tá mais convivendo. E eu tenho um apelido, que não vou falar aqui para ninguém me chamar assim, que é de adolescente, que era a turma da igreja, a turma quando eu era adolescente, e quando me chamam, já sei, é um amigo meu da adolescência. Né? Já fica mais fácil de poder lembrar quem é a pessoa. Mas eu sempre tento, quando eu me encontro com uma pessoa, tá conversando com ela, né, relembrar o nome dela. Eu forço minha memória para isso, né? Eu tô conversando ali com o Eduardo Duque, eu digo, peraí, pô, como é o nome dele mesmo, né? Eu fiz também associação, né? Porra, foi a associação do pato. Não é pato, não, pato, duck, aí lembro. Isso. Entendeu? Alguma coisa assim que eu vou associando. Quando eu não consigo, e estou sozinho, fica mais difícil. Então eu tento logo no início da conversa, a pessoa me encontra, né? Bom, e aí, como é que tá? E aí, tudo massa, meu querido? Porra, como é teu nome mesmo? Não é feio se perguntar. Exato. Entendeu? Eu acho que ser O que sincero é nessas ruim horas. é você começar a conversar com a pessoa. E aí, como é que você tá, cara? Tudo massa, não sei o quê. E aí, tua empresa, você lembra da empresa, você lembra da pessoa, no momento, né? E tudo mais, achando que a conversa vai terminar ali, e a conversa se estende um pouco mais, e você, meu Deus, e agora qual é o nome dela? Né? E aí, Rodrigo? Então pode perguntar, Então, né? essa Pode, não é feio. Logo não no é início feio. da conversa, agora empolgada. O corpo Isso. fala, né? Entendi. Pô, que bom te rever. Demonstrando Como é teu nome? interesse. Porque se a pessoa pergunta, como é seu nome? Você fala, Camila Barbalho. É isso mesmo. Você lembra, você vai lembrar. Outra técnica é você ter um sócio, ou no caso eu tenho minha esposa, que faz isso comigo, ou um sócio meu que eu já instruí ele também, em eventos corporativos. Tipo, você é minha sócia, estamos aqui conversando com o Duque, e eu não lembro o nome dele. Aí eu chego pra você e falo, é Eduardo Duque. Não, você também não lembra, você não sabe. Eu tô aqui conversando com ele e tal, aí eu faço, essa aqui é minha sócia, tá? Essa aqui é minha sócia, e aí eu só aponto pra você falar com ele, eu não falo o nome dele. Aí você, prazer, meu nome é Camila. O que é que você responde? Eduardo Duque, na hora. Entendi. E aí na hora eu Essa capto. é boa, essa é boa. Eu capto, né? Ela e aí lembrou eu de um falo. exemplo dos que são os papagaios dos políticos. Tem muito disso, É. né? Tem, Que tem eles no- ficam atrás e falam assim, ó, fulano de tal. O filme Diabo Veste Prada, né? Isso. Tem a cena emblemática Exato. do evento, né? E Mas aí, é por aí. Pergunta. e aí pegando, assim, esses ganchos... Bom que aqui eu tô aprendendo, Também. Todos nós. Todos, inclusive quem tá participando Com também, certeza. né? E tanto o Rodrigo quanto a Camila falou muito sobre essa questão do treinar, de desenvolver. E a Camila falou sobre a PNL. O que é a PNL? É a programação neurolinguística. Eu sempre faço uma comparação com o nosso celular. Por quê? Porque acontece. O celular vai pedir uma atualização para você. O que a gente faz normalmente quando nós falamos, sei lá, depois, agora não. Vai demorar, vou perder alguma informação, vai que fique mais lento. Então a gente sempre fica adiando a atualização do celular. Até que uma hora você é forçado e Não faz, atualiza, não faz. né? E quando a gente vai falando sobre desenvolvimento, seja na área de vendas, comunicação, a gente falou muito aqui sobre essa comunicação, de ser tímido, não ser tímido, como abordar melhor, como criar relacionamento. Às vezes a gente acha que tem um dom. Eita, Rodrigo e Camila são um expert. Ela é naturalmente espontânea e cria relação. Rainha Network. E quem é aquele que é mais, sabe, introspectivo, mais tímido, tem umas certas ressalvas? Se você treinar, você se desenvolve. E aí, muito da programação neurolinguística, ela vem nesse sentido, que é você programar o cérebro, numa linguagem que o cérebro compreenda. Então, programação neurolinguística. E existem técnicas para isso. Algumas das técnicas a gente já falou aqui, o rapport. Como é que eu crio uma conexão com as pessoas? A minha respiração tem que estar adequada com a respiração da outra pessoa. O sorriso é o rapport universal, né? Quando você abre o sorriso, a tendência, é o outro sorrir para você, né? Às vezes você está de braço cruzado, o outro já meio que se fecha também, você tenta abrir o braço para ver se o outro, né? Quando a gente está num ambiente, vamos lembrar daqueles consultórios, né? Tem 5 pessoas ali no consultório, tá todo mundo de perna cruzada. Se você não tiver perna cruzada, você não faz parte do grupo, aí você vai e cruza. Então a gente faz isso de uma maneira muito instintiva. Isso é natural, é espontâneo como você é normalmente, né? Só que o que é a técnica? É quando a gente coloca dentro de um quadrado ali coisas que funcionam. Então é isso que a gente tá falando aqui. Muitas das técnicas que todos nós estamos batendo aqui é isso. A gente tá, gente, faça desse jeito que vai funcionar. Então, assim, tem gente que faz isso de maneira espontânea, natural, mas você entendendo que existem técnicas que têm nomes, a gente está só dando nomes àquilo que as pessoas fazem e dá certo. Então, assim, tudo que a gente está falando aqui hoje, faça, aplique, que vai dar certo. E aí trazer isso para o mundo das vendas é básico, e fazendo ele bem feito, se destaca. Chamar o cliente pelo nome dele. Coisa básica. Tem que memorizar o nome do cliente, chamar ele pelo nome, chamar da forma que ele gosta de ser chamado. O Nubank criou isso de forma simples. Coloque o nome no cartão da forma que você quer. Isso.
né? Você recebe um e-mail do Nubank chamado pelo nome. Meu cartão Nubank, eu tô aqui, é Rodrigo Boss, né? Porque Boss é metade do meu sobrenome, né? Meu sobrenome é Bossardi, né? Bossardi, o chefe duro. E aí o Rodrigo Boss tá lá. Quando eu recebo um e-mail deles, uma linguagem mais jovial que eles usam, né? É o Fala Boss, né? Fala Boss. E aí manda mensagem para mim, algum e-mail, algum tipo. Simples, né? Então, quando a gente consegue entender isso e aplicar no meu negócio, independente se eu sou varejo, se eu sou uma distribuidora, se eu sou um atacado, se eu sou B2B ou B2C, eu me relaciono com pessoas. Saber o nome delas, sorriso no rosto, a sobrancelha, que é o molde do rosto, né? Você dá uma conotação, né, de levantar a sobrancelha, de mostrar espanto ou surpresa, né, quando encontra com alguém, de poder usar a PNL para poder identificar o comportamento do cliente, a linguagem, o rapport, usar as mesmas palavras que o cliente usa. Eu falo muito isso, repita os jargões, né, do cliente, repita as gírias do cliente. Se ele fala palavrão, repita palavrão. Se você fala palavrão. Se você não fala palavrão, repita como se fosse. Se ele falar um porra, né, fale um poxa. Mas com conotação como se fosse, para criar conexão. Na mesma frequência, intencionalidade, porque se cria conexão. E depois você pode, inclusive, vamos lá. Às vezes a gente está negociando com um cliente que ele é muito, sabe, agressivo, muito dinâmico. Por exemplo, já aconteceu situações como essa. A pessoa é muito dinâmica e eu sou um cara mais comedido, sou mais calmo na minha fala. Eu começo mais acelerado. E depois você vai puxando ele. Eu vou baixando ele para poder me conectar com ele. Isso. Porque se eu fico numa frequência muito alta, eu me desconecto e eu crio uma dificuldade, né? E ele vai perceber que eu não estou sendo natural. Mas se aos poucos, sutilmente, eu vou ali baixando, ele também vai baixando, né? Então a gente chega no momento, opa, perfeito, tá saudável para os dois, né? Não, isso é muito bacana, porque não sei se vocês conhecem a ferramenta DISC, você Sim. consegue se interagir com a pessoa. Então, quando eu fiz o DISC, para mim foi muito bacana, porque eu consigo falar conforme ele interage. Então, aquela pessoa segue mais controle ali, mais conforme, eu já falo de forma mais dados e fatos. Então, entender também ferramentas que você pode ter um contato melhor e se comunicar melhor também é muito importante, né? Perfeito. E aí, Camila, aproveitando, quais são os principais erros que as empresas hoje cometem na experiência e o sucesso do cliente? Só pensar na venda. O erro é só pensar na venda. Eu coloco cliente para dentro, cliente para dentro. O que acontece? Eles nem verem o faturamento. Essa pergunta é genial. Porque assim, as empresas elas estão muito focadas em vender. Eu quero vender, eu quero vender, eu quero vender. E tá tudo certo. Eu acho que tem que vender mesmo. E o faturamento, ele se mantém. Mas eles não conseguem perceber o seguinte. Ele só se mantém, ele não aumenta. Porque eu tô colocando e tá saindo. Tô colocando e tá saindo. Tô colocando e tá saindo. Quando você começa a perceber, a cuidar da experiência do cliente, o seu faturamento, ele vai aumentar. Porque você tá retendo. Você tem que 10 clientes. Colocou mais 5, você tem 15. Então, se é R$100, você vai ter 1.500. Colocou mais 5, manteve R$2.000. Se você reter 5% do seu cliente, você pode aumentar o seu faturamento até 95%. Caramba. Repete esse dado, por favor. Se eu mantiver 5% da minha carteira de ter uma cliente. pesquisa que você conseguir reter até 5% do cliente, você pode ter um faturamento de 95%. Que massa. E por que isso faz sentido? Até não vi essa pesquisa, mas porque o dinheiro é dentro de casa. A gente se preocupa no próximo cliente em vez de aumentar o ticket médio de quem já está em casa. Exatamente. E você mantém. É tipo assim, por exemplo, esse cliente que ia ficar só 1 ano, ele vai ficar 2, 3 anos. Perfeito. E é muito mais fácil eu vender para quem já me conhece. Né? Os vendedores querem vender para outras pessoas novas, mas, poxa, você já me conhece, já participa do meu produto, por que eu não vender mais para você? E o grande fato é ser genuíno, só vendo para você aquilo que você realmente precisa. Porque hoje em dia as pessoas não são mais leigas, elas conseguem perceber quando você está empurrando, quando você não está empurrando. Mas esse é um grande problema das empresas. E no mundo das vendas, Rodrigo, tem muitos mitos assim, né? Na área de, por exemplo, a pessoa não deu certo na vida, vai virar vendedor, né? Muitos dos filmes que a gente assiste de vendas, o vendedor normalmente é o cara que é o charlatão, é o cara que normalmente não é o boa praça do negócio, não gera muita credibilidade, durante muita confiabilidade. Assim, mercado, de fato, né? Hoje eu percebo essa mudança. Eu acho que total, você. Não é hoje, acho que na última década, na última. Mudou. 2 décadas mudou totalmente, né? O vendedor é um papel fundamental na empresa. E todo empreendedor, ele tem que ser vendedor. Vendas é relacionamento, ele tem que saber se relacionar com outras pessoas. Quais são esses principais mitos, erros também que esses vendedores cometem, que podem vir desde dessa origem errada, né? Que acaba atrapalhando ele ali na ponta. Acho que do primeiro mito é essa questão que o vendedor é um charlatão, só quer ganhar vantagem, só quer pensar nele, né? Mudou. O vendedor hoje é uma pessoa que está para ajudar, auxiliar alguém a resolver um problema. Então tem um papel fundamental em qualquer organização, empresa, e é de suma importância.
não é vender mais. E olha que eu falo de vendas, é vender melhor. Eu não preciso sair vendendo mais, mas eu preciso aumentar o meu faturamento. É sempre saudável. Estamos num mundo capitalista, é sempre saudável, você está ajudando mais pessoas, mas entender que o ganho do meu aumento de faturamento é porque eu estou contribuindo para mais pessoas terem acesso a mais soluções. E não preciso necessariamente buscar fora. A gente só compra de pessoas que a gente confia. Você bem falou, Camila. Então, trazer para dentro de casa novos produtos, novos serviços é mais fácil. Outro mito, né? Vendas é dom. Porque fulaninho tem o dom da venda, sabe falar bem, sabe se relacionar bem. Eu digo que vendas não é dom e é o dom. Dom no sentido de ter domínio, organização e método. Olha aí. Dom. Um acrônimo aqui, né? Domínio, organização e método. Olha aí. Que é um acrônimo de um grande consultor de vendas, né? Rodrigo Boss. Cara bom ele, viu? É bom, eu conheço esse cabra. E aí, quando eu falo disso, você tem que dominar o seu mercado, o seu produto, o seu serviço, conhecer bem seu ICP, né? Que é o Ideal Customer Profile, o perfil de cliente ideal, para quem você fala, a comunicação tem que ser direcionada para esse tipo de público. Você não vende para todo mundo, né? Organização tem que seguir uma metodologia de colocar um CRM, de saber os contatos que o cliente teve com você, de saber o que é que ele gosta. Tem uma pizzaria que eu conheci no iFood, né? Sempre eu gosto desse exemplo, que me atende vez por outra, né? Final de semana eu pedi pizza em casa, hoje eu peço direto pelo WhatsApp, e ela faz o sucesso do cliente. Não digo a experiência porque ela é básica, mas o sucesso do cliente. Quando eu entro em contato com ela, ela me chama pelo nome, ela pergunta se eu quero o último pedido, geralmente a gente repete os mesmos pedidos, né? Se eu quero o último pedido, se a forma de pagamento vai ser a mesma, se mudou. Uhum. Enfim, ela consegue atender a minha necessidade. Coisa básica que algumas outras não conseguem, né, fazer. Então ela tem uma organização, então você precisa ter organização. E a organização do método, né, é você ter a sua meta e as suas métricas, né? Eu preciso chegar aonde, tem um alvo para ser atingido, e como é que eu preciso chegar nesse alvo, nesse ponto focal. E lembrar que vendas é algo para ser feito diariamente. Vendas é algo para ser feito diariamente. É inadmissível qualquer empresa, qualquer segmento do mercado dizer esse mês não foi bom, a gente não atingiu um objetivo, uma meta, porque o governo mudou, porque o cliente não quer comprar, porque o mercado está parado. Hoje o vendedor, de fato, ele tem que se profissionalizar. É entender de técnicas, é entender de metodologias. O Flávio Augusto, né, Geração de Valor, fala isso, né? Me mostre um vendedor que estudou tão quanto um médico. Isso. E eu lhe mostro um milionário. É o Flávio e o Concer. Também o Caio. Duque só falando aqui também, o Caio Carneiro também. do maior erro, que além de eu só pensar na venda, eu acho que o maior erro na experiência é você não criar relacionamento. Perfeito. Se então, você não criar relacionamento na sua isso. jornada do seu cliente ali, é um dos maiores erros, porque você só entra em contato com ele quando você quer vender e aí você não cria um relacionamento. Isso é perfeito. Criar relacionamento é muito importante. E a parte do faturamento, ele é bacana porque é o seguinte, se eu não cuido do meu cliente, em vez dele ficar 1 ano, ele fica 2, 3 meses. Então, eu deixo de perder o faturamento de 1 ano. Isso. Quando você faz a taxa de cancelamento dos clientes que você ficaria, tipo, o ciclo de venda do seu cliente é 1 ano e ele tá saindo antes, então quando você faz a taxa de quanto você perder, você fica horrorizado. Tipo, uma das coisas que a gente faz poxa, vamos pegar, qual é a taxa de vida do seu cliente aqui? É 3 anos? Vamos pegar os clientes que saíram antes para ver quanto de dinheiro que você perdeu. Dá muito dinheiro. Então aí eles falam, a gente realmente precisa agora focar na experiência e sucesso do cliente, porque eu tô deixando dinheiro na mesa. Qualquer segmento. Não, porque o meu segmento é diferente. Todo mundo é vendedor? Todo mundo deve ser vendedor? Todo mundo deve ser vendedor. Todo mundo mas não sabe o que é. Eu sou essa. Sabe, se relaciona bem, sabe falar bem, tem boa postura, a rainha do network. Se antes não era, a partir de agora... Na cabeça, vai viralizar, assim, a rainha do network. Eu acho que na cabeça dela, né? Na cabeça dela, né? Na sua cabeça, na cabeça dela, ela fica assim, não, eu não sou a pessoa de venda. Por quê? Porque tem os paradigmas, né, os preconceitos do vendedor. Não, sou aquela pessoa que quer empurrar uma coisa para alguém. Não, eu acho pessoa que chega. Eu acho que tem um fator também, Rodrigo. Eu acho que é exatamente isso. E tem um fator também, acho que no caso dela, que o que ela vende é serviço. Quando a gente fala sobre vendas, normalmente a gente quer algo que é material, que é um produto. Isso aqui eu comprei por R$2, vou vender a 15. Entende? Aí, às vezes, quando a gente vai pro serviço, às vezes é difícil a gente, talvez, metrificar tanto. Talvez seja essa uma dúvida também dela. O médico, o nutrólogo, sabe? Às vezes, quando a gente vai falar de serviço, mas não tô vendendo. Se é produto ou serviço, né? A gente quer, na verdade... Precisa fazer um curso com boys. A gente quer o resultado daquele produto ou serviço, daquela solução. Eu quero o resultado, o que ela transforma.
Eu não compro a caneca, Isso. eu compro a preservação do café quente. Isso. Né? Eu não compro a furadeira. É o buraco na parede. Mais do que isso. O quadro, Mas, a experiência com a família. boa, receber pessoas em casa. Então eu vou comprar uma furadeira e se o vendedor desperta isso, transformação. né? Eu vou comprar a furadeira para poder ter um ambiente saudável, legal, bacana, bonito, para receber pessoas em casa. Então eu não quero a furadeira, eu quero receber pessoas em casa. Uhum. E aí não é o produto, então. É o serviço que ela vai agregar, é a experiência que ela vai me causar. Linka mais uma vez a experiência. A Nespresso tinha um estudo bem bacana que ela começou a comercializar aquelas máquinas de café de cápsula e vendeu muito. Vendi Vendeu muito muito, isso. foi muita febre. Eu era um dos principais gestores de compras de uma Era? grande empresa aqui. Era o principal case de sucesso aqui de Pernambuco, era com a gente. E aí tinha um custo para o consumidor final em média de R$300. E começou a surgir concorrente, que usavam até o mesmo tamanho da mesma cápsula. Né? Você pode comprar cápsula no Expresso e usar na nossa maquininha. E aí ficou naquela guerra de preço de máquinas. Que nem de podia, café. tinham 10 anos, e durante 10 anos ninguém poderia usar aquilo. Então tinha um argumento que ia estragar a agulha da máquina. Aí quando caiu agora, acho que é uns 3, 4 anos, Aí meu abriu geral. amigo, abriu Pronto. geral. Mas antes de abrir geral, a Nespresso percebeu que estava perdendo o mercado para a concorrência de preço. E aí foram lá para o time do board, do marketing, a gestão comercial, como é que a gente pode inovar esse produto, como é que a gente pode pensar diferente. E aí algum diretor lá chegou e disse, vamos fazer uma máquina touch, vamos fazer uma máquina high-tech, uma Sim. máquina com outro tipo de cápsula. E aí se tornou uma máquina mais cara, uma máquina que foi precificada por R$1.000. Aí a maioria disse, peraí, mas essa de 300 já não está vendendo, como é que a gente vai vender de 1.000? Uhum. Não, porque a gente está enxergando aqui a agregação de valor. Isso. A entrega é diferente, a experiência vai ser diferente. Total. Eles têm uma academia, eu não lembro o nome da academia, acho que é Academia Nespresso, que, meu amigo, eles passam dias treinando para falar sobre cada componente que tem dentro daquela cápsula. Ah, isso foi plantado em tal fazenda, isso é da África, isso é da Ásia. Pra poder fazer a tem conexão loja, com a né? Tem experiência. boutique. Boutique, É, tem boutique. Essa boutique Quem que diria, tem... você vai ter uma loja que vende cápsulas de Isso, café? isso. E isso era um projeto deles antigo, cara. Inclusive na empresa que eu trabalhava, na época, eles iam fazer dentro dessa loja da gente. E aí, depois de muitos estudos, eu falei, não, a gente vai abrir no Rio Mar, por exemplo, né, que é uma Aí veja meu principal shopping raciocínio. hoje aqui. Você tem um produto que não está vendendo bem e você lança outro produto, outro tipo de serviço mais caro. E as pessoas vão consumir, vão comprar, vão consumir. Então, não se prenda, mais uma vez, voltando à questão do preço. Isso. Não é o preço que você coloca no seu se produto. você observar, quando você vai em alguma loja onde tem algum promotor da Nespresso, ele está treinado. ele tá treinado, ele não fala assim, quer um café? Ele não fala isso. Ele Quer quer o o Nespresso. É. A questão da marca. Eles falam que não é qualquer café, não é cafezinho que você vai tomar, é um Nespresso. É o que o pessoal da Delta também faz. Isso. Né? Essa Eu falo que eu já fiz um trabalho também para a Delta Expresso, né? Sim, as conheço. lojas de varejo. E você chega lá e a pessoa pergunta, e o nome é: você quer um Delta Isso. do dia, você quer o Delta Eu coado, acho que isso é filtrado? importante. Sobre essa Posicionamento, né? posicionamento, marca, branding, né? Eu acho que para você trabalhar o mundo da experiência do cliente, essa percepção de valor do nome tem muito. Muito, muito. Né? Quando você esquece seu telefone, você pergunta o quê? Onde é que tá o meu iPhone? Você pergunta, eu deixei meu celular onde? Onde é que tá Isso. meu iPhone? Preste teu iPhone aí. Ontem eu tava falando com uma pessoa, eu falei assim, tem que comprar um celular esse ano, né? Minha esposa. Aí ela, um iPhone, né, esse ano, né? Porque a gente já tá, eu tenho o meu, e aí ela estava programando isso, ela, não, a gente vai comprar um iPhone, né? Então, E isso Aí é muito você importante. fica Não é falando da marca, né? E tudo que você Tudo. quer da Apple. Tipo, notebook, celular, e você vai criando uma... porque cria também aquela ideia de que não, porque vai se integrar, né? Mas vamos lá. Eu sou totalmente Android. E aí, tudo integrado. o vendedor, ele tem que ter essa marca. Ele tem que ter a marca pessoal dele. A gente compra de pessoas. Quantas e quantas lojas ou empresas o vendedor ele tem controle sobre os clientes. A tal ponto de que se eu demito ou se ele sai para ir para o concorrente, ele leva parte da carteira. Uhum. Porque ele se relaciona com aquela carteira. Por isso que é importante o empreendedor, o gestor, o dono do negócio, também entender de vendas, de relacionamento, para poder estar próximo do cliente. Camila, como é que eu crio essa marca para o meu vendedor? Pode ser o vendedor de shopping, pode ser o atendente da lanchonete, pode ser da boutique, pode ser uma pessoa da área administrativa.
né? Como é que eu construo essa minha imagem para gerar um valor para as pessoas que se relacionam comigo comercialmente, profissionalmente? Eu acho que é postura, né? A forma como você fala, como você se expressa, a forma como você se veste também, ela fala muito sobre você. Mas mais do que isso, é o que você está falando, né? Como o que você está expressando ali. Eu acho que a experiência, ela vem de tudo. Ela vem do cheiro, do olhar, são todos os sentidos juntos e misturados. Então, você precisa pensar em todos os sentidos. Pô, quando a pessoa me olhar, o que eu quero passar para ela, né? Quando eu estiver vestida, o meu vestimento vai passar o quê? Seriedade? O que eu quero que eu vou para uma festa? Ou que eu estou muito arrumada? Então, você precisa entender o que você quer passar para outra pessoa e o que você quer entregar para ela. Pô, será que ter um iPhone para mim é bacana porque vai criar um status legal e a pessoa no qual eu vou relacionar, ela tá muito ligada a status? Então, assim, é entender com quem você vai se relacionar para você se importar naquela experiência e daquela forma. Eu acho que é a forma mais eficiente que eu penso em experiência com outro. Poxa, como é que eu vou me vender para outra pessoa trazendo essa experiência? Então, assim, a venda, ela não acontece... Eu não sou vendedora não, viu? Eu só acho aqui. Sim. Você tá falando tudo aqui de vendas. A experiência do cliente, ela é venda. Acho que ela é só uma venda velada ali, né? Ela não é tão muito... Quando eu falo que venda é relacionamento, substitua a palavra venda por relacionamento? Dá no mesmo. Assim, hoje é uma cadeia, porque assim, a gente acha que a venda é o ato de você estar com o cliente naquela ponta. Mas não, você tem que provocar uma facilidade nesse momento. E aí vem a experiência, vem o relacionamento. E quando eu provoco sobre como é que a gente deve ter essa marca, é justamente isso, para você evitar uma quebra de rapport, uma quebra de conexão. Esse dia eu estava numa empresa dando treinamento e tem muita gente que faz rota de moto. E eu falei, não, porque tem dificuldade às vezes de criar um relacionamento com o comprador da tal loja, com o gerente e tal. Tá, mas como é que tu chega na loja? Pô, o cara tá rodando de moto o dia todinho. Nesse sol. Nesse sol. Quando ele tira o capacete, como é que tá o cabelo? Às vezes são mulheres também, né? Todos então, arrumados, suado, né? Tá já estressado do trânsito, né? Chego de qualquer jeito, tento vender acelerado. De qualquer jeito, chego acelerado na intenção de vender. Isso. E não na intenção de, com esse produto aqui, cara, você vai ter tanto de margem, o teu cliente precisa desse produto. Ele não tá preocupado, muitas vezes, com o ganho do cliente, ele tá preocupado com a meta. Ele tá preocupado com o valor que ele vai entregar, né? A diferença é qual é o valor que você quer entregar, qual é o valor. Porque eu acredito o seguinte, a gente sempre resolve um problema. Qual é o problema que eu vou resolver? Né? É sempre isso. Poxa, a minha empresa... Quando você consegue definir isso, melhor ainda, né? Porque tem empresas que nem sabem qual é o problema que resolve, né? Tem vendedor que não sabe, né? Vendedor, você trabalha aqui por quê? Porque paga em dia. Exato. Então, assim, mas é tirar a pressão para colocar o propósito. Acho que as empresas hoje têm que começar a trabalhar a parte de vendas, departamento comercial, porque a principal atividade de uma empresa é o relacionamento dela com o cliente, a experiência que ela gera com o cliente, né? O que ela transforma, a dor que ela está sanando. E eu sei que todos os departamentos são importantes, mas o prioritário é vendas, é o comercial, porque se ele não fizer a roda girar, ninguém vai funcionar. E eu pensando nisso, eu tenho que ter muita consciência de que não é só a forma como eu me relaciono, é o porquê eu me relaciono. Simon Sinek fala muito isso, né? Eu começo pelo porquê. Isso. E tá ligado ao meu propósito. Eu estou trabalhando nessa empresa, nessa organização, porque a missão dela faz sentido para mim. Muitas vezes você não sabe nem qual é a missão da empresa. Então, se faz sentido para mim, qual é a missão dela, eu faço uma analogia dessa tua fala do Simon Sinek, né? Que é um dos grandes, talvez, escritores do momento. Esse começa pelo porquê. Ele tem lá o porquê, o como e o quê. Ele fala assim, começa pelo porquê. Vamos pegar exemplo da Uber, do táxi, quando surgiu, né? O que o táxi fazia? Levava as pessoas. O que ele fazia? Era isso, levava as pessoas de um lado ao outro. Como é que ele fazia isso? Tem um motorista e um carro. Mas o porquê? Porque tem que pagar as contas. Quando a Uber chega, ele começa pelo porquê. Por que eu faço isso? Eu quero que cada cliente meu se sinta como se tivesse um motorista particular. Era essa a intenção. A gente tinha água, né? Confeito, balinha. Ar-condicionado ligado. Né? Era desse jeito, era por quê? E aí mudava a experiência desse cliente. Então, o valor percebido. Então, as pessoas começaram a comprar essa ideia. E não perguntavam mais o como e o quê. O como e o quê é totalmente racional. O porquê é emocional. Fala assim, meu motorista chegou aqui, né? Era desse jeito. Como é que tá hoje? Chegou. Mudou. Por que mudou? Veio crise. Uma série de pessoas que tinham o seu carro, mas não tinha como mais manter esse carro, vou rodar de Uber. Então ele deixou de usar o porquê e voltou ao quê. Então o valor percebido diminuiu para o nosso cliente. E é por isso que a gente reclama toda hora
o serviço, a qualidade de serviço Caiu. caiu muito, né? Isso acontece em muitas empresas. Total. Eu estava conversando essa semana até com um cliente meu, a gente foi almoçar num restaurante e ele falou, nossa, como esse restaurante caiu o atendimento e a qualidade do prato, né, da comida, do sabor. Sim. E eu digo, pô, isso é um passo para poder fechar. Isso. Porque as pessoas levantam o sarrafo e depois não conseguem manter. Aí sai caindo. Fecha. Porque a gente começa a olhar custo, né? E aí a gente Se reduzir entende tudo, que o custo, às vezes, é o investimento, é o que vai dar o retorno. Não é custo, é investimento isso. Exatamente. A gente, quando só olha a verdade nua e crua ali dos números, a gente não entende o impacto que vai causar ali. Eu acho que talvez essa seja até uma dúvida, Camila, no mundo corporativo como um todo, sobre isso. Ter a experiência do cliente, de fato, às vezes eles olham como isso é caro investir, é caro manter, ou ele é realmente totalmente necessário para que as coisas de fato fluam, né? Então, como venda tem método, processo, o Customer Experience também tem método, processo. Então, a gente mostra o ROI a longo prazo. O ROI é o retorno sobre o investimento. Exatamente. Pô, se você investir nisso, baseado nesses processos, metas, procedimentos, você vai ter um ROI sobre isso. Então, quando a gente entra lá, a gente fala, poxa, qual é a sua taxa de cancelamento? A gente mostra para ele quanto ele está perdendo. E se a gente conseguir, por exemplo, 5% da sua taxa de cancelamento melhorar, você já vai ter um lucro de X que já vai pagar o seu investimento. Então, a gente, pelo menos no nosso caso, a gente já entra mostrando para ele o investimento. A experiência do cliente não pode ser uma aventura. Não, não é só rir no final, ele tem que ser planejada. Tem que ser cultura, né? Tem que ser cultura. Tem que ser centrado no cliente. Porque as pessoas... Teve uma época que as pessoas se preocupavam com o produto, né? Agora tem que se preocupar com as pessoas. As pessoas que fazem a diferença. E aí, tanto com os clientes internos, porque são eles que vão replicar Total. a cultura para os clientes externos. Tem uma frase que eu lembro, uma vez, quando eu morava no Rio de Janeiro ainda, tem a região dos lagos, né? Então, em uma viagem da região dos lagos, faço pela Pontinha de Niterói e tal, a gente parou para almoçar. E eu lembro que eu pedi alguma coisa e não veio como eu queria, eu era criança ainda. E eu lembro que eu falei assim, pai, mas o cliente não tem sempre razão? E meu pai constrangeu o atendente ali, falando assim, o cliente sempre tem razão. E ele veio nessa questão. Brincando com isso, como é que é lidar as situações difíceis das vendas? Porque às vezes a gente não agrada o nosso cliente, às vezes o cliente está estressado, às vezes o cliente está, sabe, com um monte de problema. Como é que é na área de vendas, na área da experiência do cliente, lidar com esses clientes difíceis, esses mais problemáticos? Cliente problemático, chato ou exigente, né? Chame como quiser, demita ele. Seria simples assim, né? Depende do vez dele, né? Ele faz parte. É o desafio. Acho que a autenticidade é o melhor caminho para se trilhar. Seja autêntico, seja sincero. E como a gente já falou, se errou, peça desculpas. Mas corrija o erro. Não fica remoendo o erro. Então, se eu tenho um cliente exigente, muitas vezes esses clientes são importantes porque eles fazem com que a gente melhore a nossa performance. Só tem um cliente de zona de conforto, que é queridinho, que para ele tudo tá bom, eu vou ficar ali fazendo mais do mesmo. Mas eu tenho um cliente exigente que me liga, que me cobra, ou que vem no meu estabelecimento, na minha loja, no meu escritório, né, e quer. Não tô falando de um cliente mal educado, né? Um cliente que é exigente, que ele exige, ele tá pagando ali, ele quer algo melhor, ele tá ali cobrando, vê o errado, ele quer o certo. Pede desculpas, escuta esse cliente e busca dar atenção total a ele. A gente tem que entender se aquele momento do cliente é uma carência dele, ele tá chamando a atenção, ou se de fato é a forma dele tratar, é o comportamento natural dele. A gente tem que compreender e dar o melhor de si. Acho bacana porque é o seguinte, eu trabalhava com a carteira de 12 mil clientes, só chegava em mim os clientes realmente mega estressados, né? Os clientes bonzinhos, eles não chegavam em mim. Mas existe uma coisa muito bacana que é o seguinte, eu adoro esses clientes chatos e exigentes, porque quando você consegue ganhar ele vira um fã da marca. O resto da ele vida. Te vende sozinho. Isso. Então, assim, eu gosto muito, como o Boys falou, eu acho que tem que ser genuíno, tem que ser sincero, não empurra com a barriga. Esse tipo de cliente prefere que você fale pra ele a verdade, mas quando você reverte a situação, ele vê seu cliente pra vida inteira e vende para você como ninguém. Então, eu gosto desses clientes e gosto de reverter. Mais que isso, eu gosto de reverter a situação. Claro que nem 100% das vezes a gente consegue reverter, mas reverter num cliente chato, vamos dizer assim, ele vira seu fã e propaga e vende sua marca aí de graça para todo mundo. É um desafio, né? Relacionamento, né? Relacionamento, Quem disse que é fácil, né? A máxima do varejo, né? Entender para atender. Então entende o cliente, escuta o cliente, se ele está sendo exigente, tem alguma coisa ali por trás daquela exigência que faz sentido. Hoje eu estava escutando a Rádio CBN, e aí tem o Milton Young, né? Ele tá lançando um livro que eu achei massa, assim, a chamada dele, que é escute,
Expresse e Fale. Ele tá lançando um livro com essa temática. Boa. Não conheço a obra ainda. Comunicação assertiva, as pessoas. Comunicação. Porque no meu contato com o meu cliente, antes de eu já querer oferecer, empurrar alguma coisa, ou entender ali a problemática, antes de eu reagir, tem que escutar. Enquanto você escuta, expresse a atenção, né? Intencionalmente você tá ali escutando ele E só por fim, ativamente falem. Muito e bom. só depois você fala. Cara, quando eu escutei isso, eu falei, cara, que perfeito, simples. Já deu vontade de ler o livro já, né? Dá vontade de ler. Ele vai lançar, quando for ao ar Já aqui. tem 3 clientes aqui. Já tem pra 3 poder- clientes. É. E eu ficar que massa, assim, máximo, assim, que é simples, escutar, expressar, porque também às vezes a gente. Qual é a tua expressão quando tá escutando alguém, né? É aquela cara de deboche. Às vezes nas vendas acontece isso, né? Não, Tô perto de largar, aí já aquele olhar. independente se é não uma acredito. venda externa, né, ativa, ou uma venda passiva, o cliente vai até você, muitas vezes você está escutando o cliente, esperando a pausa da respiração para você falar. Isso. Você não está compreendendo o que ele está dizendo. Você está ali olhando para ele, quando ele deu uma pausa assim, sim, mas você viu isso aqui que eu lhe mandei, você entendeu isso aqui, você prefere isso aqui, vai pagar como? Você quer resolver logo a parada. Né? Então, achei que não só o título do livro, mas de fato treinamento, né? O fazer todo dia. Escutar, pô. A gente tem 2 olhos, 2 narinas, 2 ouvidos e uma boca. Uhum. Então, veja mais, sinta mais, ouça mais e fale menos. Mas falar menos é mais assertivo, mais objetivo. Negociação é feito Pareto, né? 80-20. 80% quem fala é o cliente e 20% quem fala é você. Você é É muito mais inteligente, assertivo. Porque perfeito. quando o cliente fala pra gente, a gente consegue direcionar Sabe o que ele fala que é. para o que ele quer. Acho que as redes sociais, acho que é um atributo importante para Isso pra isso. tudo, até para venda online. Tem uma técnica, inclusive, de falar para o WhatsApp com o cliente, e é simples, né? Toda resposta que você dá para o cliente a uma pergunta dele, você faz outra pergunta em E cima. eu acho que as Para manter ativo. redes sociais, inclusive, eu acho que é um ativo importante para qualquer vendedor, para qualquer empresa que queira criar relacionamento. Porque ali ela pode se posicionar como especialista no que ela faz, né? Porque o que acontece muito, Rodrigo, eu acho que você presencia muito isso, é a lista de transmissão. Oferta tal, oferta tal, oferta tal, oferta tal, oferta tal. Marketing não converte. isso O marketing não é importante, converte. é estratégico, mas não converte. Mas se você mostra aí, você faz um videozinho, ou você dá uma dica, uma orientação, né, as principais dores daquele cliente, ele vai começar a te olhar como, cara, esse cara que eu preciso, esse cara que eu preciso confiar, né? Eu acho que Tem uma loja de móveis. Não é planejado não, móveis de casa, né? Aqui de Recife é uma grande rede. Que tem um Instagram deles, mas eles têm uma vendedora específica que ela é sensacional. Ela, quem acompanha mais ela é minha esposa, inclusive, né? Ela começa a mostrar cada produto dentro da loja, fazendo vídeos, né? Dando a cara a tapa. Sim. E pega depoimento de decorador, de designer, e mostra combinações, como é que funciona. Ela não fala muitas vezes só do preço, também vem, esse sofá aqui tá na promoção esse mês, pessoal, essa semana, hoje, tá em promoção. E esse sofá vai combinar com esse rack, com essa mesa, com essa poltrona, fica muito legal. Segundo o arquiteto tal que nos visitou, ele fez essa combinação aqui, esse ambiente aqui foi decorado por ele. Então ela Dá gera um valor, né, naquilo que ele tá conteúdo. fazendo. Enquanto o Instagram da própria empresa, que é uma grande empresa daqui, Uhum. né, local, mas tem umas 8 ou 10 lojas, ela só posta ali conceito básico, né? As promoções do dia. Promoção do dia, né? Uma dica ou outra, E e ela aí, fazendo a interação total. pegar o gancho já para Camila e até para a gente também se encaminhar para o final do nosso episódio. As marcas, elas têm que mostrar essa humanização ou tem que ser realmente formal, que é a empresa? Não, eu acho que quanto mais você é você, mais você consegue vender. Quanto menos formal você é, quanto mais genuíno, tirando onda, brincando ali, mais você consegue vender. Camila, as pessoas falam assim, Camila, você não fala do seu produto nas redes sociais, por exemplo, eu não vendo Customer Experience e Customer Success. Eu entro nas redes sociais, vai falar do meu dia, do Grupo Mulheres do Brasil, mas não vendo. Por quê? Na minha estratégia, porque as pessoas vão querer que eu, Camila, faça alguma coisa. E eu falei, poxa, eu tenho um time preparado para isso. Eu não quero que fique ligado a mim, a pessoa Camila. Eu quero que as pessoas querem a empresa independente da pessoa. Então, estrategicamente, eu não faço isso para minha empresa porque eu não quero que as pessoas liguem à pessoa. Sim. Eu quero que contrate a minha empresa independente de quem está fazendo a aula, a consultoria. Então, mas eu acho que se você vê, as empresas que se destacam na internet são aquelas que exatamente fazem o que o Boyd falou ali. Dá um valor, faz uma combinação. Claro, você tem que vender, tem que ter intenção, mas você...
Legal, legal. Vamos dizer, Humanizar, tirando onda ali, é. né? Humanizar, Ser conversar. autêntico, verdadeiro, ser você As pessoas, mesmo. inclusive, gostam que você fale das suas Vulnerabilidade. vulnerabilidades. Isso, tipo, é importante porque as pessoas pensam, ela é uma muito boa, faz isso aqui. Não, pô, assim como você, cometo erros aqui, Sim. faço coisas erradas. Então, até isso também dá um rapport e as pessoas ficam ligadas a você porque você mostrou que é gente como a gente. E você falou assim, a questão da estratégia, né? Então, assim, tem empresas que não necessariamente precisa ser o dono a fazer isso. Pode ser essa vendedora, Sim. pode ser uma influencer ou influencer digital hoje, né? As marcas têm que falar e conversar com o seu público. Eu acho que esse é o Perfeito. grande diferencial. É isso? O processo de vendas, né, no conceito literal, né, a literatura de vendas é um processo de comunicação, entendimento e persuasão interpessoal. Ou seja, entre duas pessoas. Vendas é sempre de um para um. Então é uma pessoa que fala com outra pessoa, uma pessoa que precisa de outra pessoa. Então ter essa humanização é básico. A Magalu, alguns anos atrás, lançou, né? A Magalu, né? Que a Magazine Sim. Luiza lançou a Magalu, né? Para tentar humanizar ali. A Lu. Né? A Lu, né? Alô. A Lu do Magalu ficou ali e tal, para poder humanizar, poder estar próxima, para poder brincar. Ela interage em redes sociais com isso, né? Então é Você muito sabia que ela é importante. o mais popular, um dos bonequinhos mais popular? Tipo, as pessoas contratam a bonequinha dela pra fazer propaganda, independente da Magazine Luiza. Olha aí que bacana. Um Tá? avatar que É vira um um avatar. produto de uma Exatamente. A empresa. pessoa ganha muito Porque ela dinheiro com leva a avatar. humanização. Eu lembro algumas propagandas dela, né? E ela leva a humanização, ela fala como se fosse gente, pessoa, né? Massa. Então, pô, se nós somos de fato quem somos, ser autêntico, verdadeiro, real, né, vai conectar muito mais. E aí, gostaram do papo? Eu adorei. Demais, foi demais. Top. Muito bom. Que top. Tá de parabéns, irmão. Bacana. Muito bom. Antes da gente Pois é. encerrar, eu tenho um episódio, um momento aqui que eu chamo de momento IPC. Algumas pessoas que já estão acompanhando a gente já entenderam o que é esse momento IPC. Eu tive um professor que ele dava a aula dele e no final ele falou assim, gente, ó, no final isso aqui é importante pra caramba, isso aqui você não pode esquecer, que é o momento IPC. Então, eu trouxe isso para esse nosso DuqueCast, que é, o I é uma indicação, o P é publicidade e o C é o comentário. Então, começando pela Camila, queria que ela falasse esse momento IPC dela. Qual a tua indicação hoje para o nosso público de notáveis que estão assistindo a gente aqui? Bacana. Gente, eu quero convidar vocês para fazer parte do CSX Week. Não sei se vocês conhecem, a gente vai ter a quarta edição online, de dia 19 a dia 24 de junho. Hoje em dia ele é considerado o maior e mais influente evento de sucesso e experiência do cliente da América Latina. Então se inscreva lá, é muito bacana. Tem mais de 50 palestrantes com conteúdos de alto nível, executivos que realmente trabalham na área e que vai te dar um plus aí na sua carreira. E também a gente vai ter o CSX Week presencial, agora aqui no Boa. Recife, Show. lá no Castelo do Brenan. Então, Top. dia 25 de outubro também, se vocês quiserem, eu convido todos vocês para fazer parte. Não é porque a gente constrói não, mas é massa, é top. bacana, vale a pena. Eu já acompanhei Tô na agenda já. Eu já- 25 de outubro. 25 de outubro e também tem um online Online. no dia... Do dia 19 ao dia 24 de junho. São o Show dia de bola. inteirinho de palestra, das 8 da manhã às 8 da noite. Conteúdos como Azul, Nubank, iFood, grandes empresas contando como é que eles aplicam. Os executivos dessas empresas vão estar lá falando sobre isso. Exatamente, Que explicando top. como é que eles fazem dentro das organizações dele. Aí vem o P, a publicidade. Já diga aí onde que as pessoas podem te seguir a CSX Week aí também para entender como é que eles acessam e se façam as inscrições também. Pronto, as inscrições é pelo site www.csxweek.com.br. As minhas redes sociais é Camila Barbalho. Eu acabo usando mais o LinkedIn do que o Instagram, mas eu também estou lá no Instagram, que é a Camila Barbalho _CSX. E meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato comigo, camila@csx.com.br. Pode mandar lá e-mail, eu respondo todo mundo, seja lá onde for. Mesmo que eu não responda no dia, vocês fiquem tranquilos, mas durante aquela semana eu vou responder todo Legal. mundo. Eu vou pedir pro pessoal da edição botar o QR Code aqui para o pessoal já acessar direto lá e já garantir a inscrição dela no online e depois também no presencial também, de se encontrar lá, né? Viver essa experiência Quero ter única. todo mundo lá, gente. Vou lá, já botar na Já agendei, tô lá. O Castelo foi uma 25 lá. ideia de colocar uma experiência dentro de outra experiência, porque o É, Castelo foi próprio, já é uma experiência, né? Top demais. Bacana. E o seu comentário, seu conselho final aí pra turma? Gente, o meu conselho final é entender que o seu cliente é sua mina de ouro. Então, preste atenção como é que você está tratando a experiência, como é que você está focando nessa jornada, se ele está tendo uma jornada com emoções felizes, se ele está tendo um esforço para comprar seu produto. Eu deixo com a frase lembrando que o seu cliente é sua maior
mina de ouro. Então, foque nele, entenda como é que ele tá, o que você tá fazendo para criar experiência e sucesso, para se manter com ele e ele comprar cada vez mais de você. Que massa, Camila. Perfeito, Obrigado, muito obrigado. Recado dado, viu? Show de bola. Que bacana. Grande Boys. Vamos lá. Indicação, meu amigo. Indicação de livro, tá? Vou indicar um livro para quem nos escuta e quem nos vê também, que é o livro Dobre Seus Lucros, do Bob Fife. É um livro de cabeceira que eu estou lendo recentemente ele. E o livro ele tem esse propósito de dobrar os lucros da sua empresa, do seu negócio, né? Tem uma parte lá extraordinária sobre vendas, que ele fala sobre a importância da gestão comercial e dá muitas dicas que vão ser inerentes a qualquer tipo de segmento de negócio, de mercado. Vale a pena, dobre seus lucros, Bob Fife. Dobre seus lucros. Isso Top. Todo mundo precisa, né? É bom, né? Quem não, Show né? de bola. E aí, meu amigo, publicidade, onde que a turma te encontra? Publicidade nas você redes me sociais? encontra tanto no LinkedIn, né? Rodrigo Boss, passa encontrar lá linkedin.com.br/Rodrigo Boss, ou no Instagram, que é a minha principal rede atual, @Rodrigo Boss. Eu sou a primeira opção que aparece para você. Lá tem muitas dicas, muitos vídeos, muitas informações, tudo sobre vendas. Show. E também no YouTube, né? Aqui nesse canal, procurar por Táticas de Sucesso. É o meu canal aqui de entrevistas com empresários, com empreendedores, com palestras também que já realizei, com alguns shorts. Vai contribuir também para o seu negócio performar melhor. Show de bola. Comentário final, conselho final, qual a mensagem? Comentário para os final. notáveis? Primeiro, agradecer a você pela oportunidade, pelo convite e parabenizar pela iniciativa. Massa. Eu ia falar do caralho do que quer, mas eu ser educado, falar um palavrão, então assim, muito massa, arretado, né? Show. O DupliCast. Desejo aí vida longa a ele. Sei que a persistência vai ser a chave para o sucesso. E já entro com esse conceito de que a persistência no seu negócio vai ser a chave para você atingir o sucesso. E trazer uma frase célebre de um grande amigo meu, também consultor, o Fred Alecrim, que é um grande parceiro também de jornada corporativa de mercado, que fala que vender é viabilizar uma experiência nobre, desenvolvendo empatia e resultados. Então, vender não é só o relacionamento, é tentar viabilizar essa experiência nobre, né, desenvolvendo sempre a questão empática e buscar sempre o resultado. Top. Eu Fechou. preciso isso fazer um aí. curso de vendas com ele, pessoal. Show. Vamos lá. Antecipando ainda na publicidade então, né, vamos ter em julho, presencial aqui em Recife, uma masterclass, Legal. técnicas de vendas. Não estou divulgando ainda porque já está tendo uma boa procura, mas quem tiver interesse em saber um pouquinho mais, fala comigo em inbox no Instagram, certamente vai receber algum conteúdo sobre esse curso. Procura lá, Rodrigo 2 Boys. dias, 3 e 4, aqui em Recife, presencial, 40 pessoas, trabalhando durante o curso. É um curso prático. Leva o 39, notebook. porque 40, eu já sou Olha aí. 39. Show de bola. É isso aí. Show de bola. Foi massa. Boys, obrigado, meu amigo, mais uma vez aí pela tua generosidade, tá aqui com a gente, né? Camila também, agradecer de Eu coração. que agradeço, Duque, brigadão pelo convite, adorei, muito leve, parabéns, eu tenho certeza que é sucesso o seu podcast. Obrigado, obrigado. E agradecer você aí que acompanhou a gente nesse episódio maravilhoso aqui sobre vendas e experiência do cliente. Espero que você tenha gostado. Coloque aqui nos comentários qual foi o ponto que mais te chamou a atenção e encaminhe para os seus amigos, vendedores, gerentes de vendas, para as organizações entenderem cada vez mais sobre como aumentar esse valor percebido pelo nosso cliente e ele comprar muito mais de você e da sua empresa, tá bom? Grande abraço, sucesso sempre. A gente se vê no próximo episódio.